A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Hoje nós vamos falar sobre necessário versus importante, ou necessário ou importante. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Também gostaria de fazer menção daquele versículo muito conhecido em nosso meio que fala: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós vamos falar sobre o tema necessário versus importante. Necessário ou importante. Vamos dar continuidade à série Ensinamentos Bíblicos. Fica comigo até o final, mas na descrição desse vídeo você vai ter acesso a essa playlist, a outras playlists também. Nós vamos começar este conteúdo falando sobre o seguinte fato: diante de Deus, aos olhos de Deus, todos nós somos importantes, todos nós somos exclusivos, todos nós somos únicos. Quando eu digo exclusivos, eu digo no sentido de chamados à salvação. Por isso que eu fiz questão de mencionar o texto que diz, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Jesus morreu e ressuscitou na cruz. Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que você venha saber que você é importante. Para que nós possamos primeiro saber, nos conscientizar e também nos sentir como alguém que é importante. Dignos de salvação não somos, mas por causa do sacrifício na cruz, nós temos o acesso. Nós apenas precisamos dizer sim. Sem mais delongas, nós vamos fazer menção de 7 verdades em cima deste tema. Se você me acompanha aqui, vocês já estão familiarizados com isso. Vou fazer menção de 7 verdades, só que aqui, em vez de começar com as verdades, eu iniciei com palavra-chave, ok? Vamos lá. Primeira palavra-chave sob o tema necessário versus importante. Vão atrás de você por causa do seu dom, talento ou serviço que você pode fazer. Essa é a primeira palavra-chave quando nós falamos sobre necessário versus importante. Perceba que muitos vinham atrás de Jesus porque, aos olhos de muitos, Jesus ele era o quê? Apenas necessário para efetuar uma cura. Ok? Na maioria das vezes, necessário para aplicar, manifestar uma libertação. E isso acontece muito nos dias de hoje. As pessoas, grande maioria não, um número significativo de pessoas virão atrás de você apenas por causa do seu dom, do seu talento, a forma que Deus te usa, trabalha, opera através da sua vida ou o serviço que você pode oferecer ou prestar, Primeira verdade: não traga para a tua mesa quem lhe trata como necessário. Aqui está um ponto importante. Você não tem por que colocar a sua mesa. Mesa fala de comunhão, mesa fala de confiança, mesa fala, muitas das vezes é na mesa, sentado à mesa, que assuntos delicados são tratados. Às vezes é assentado à mesa que situações delicadas são expostas para que elas possam ser tratadas. Então, eu acho que seria correto afirmar de uma forma não pesada, não tão literal, mas é assentado à mesa que alguns segredos são compartilhados, são trocados. Redobre sua atenção. Eu estou falando dos seus segredos. Ou você está expondo os seus segredos, ou você está ouvindo os segredos de quem está à mesa contigo. Porque esse negócio de se assentar à mesa para expor, comentar ou argumentar em cima de segredos dos outros, de terceiros,
vale a reflexão se essa mesa é a mesa do Senhor, é a mesa que tem homens e mulheres de Deus assentados, ou se é a mesa dos demônios, onde há a doutrina dos demônios, onde Satanás ele está tendo vez, ok? Mas não vou entrar por este âmbito, porque eu quero ser assertivo nessa palavra, tá bom? Então vamos lá. Não traga para a tua mesa quem lhe trata como necessário. Quem te trata como necessário não merece se assentar à sua mesa. Segunda verdade, na tua mesa tem que se assentar quem te trata como importante. E quando você é importante, você sabe. A pessoa ela pode não falar, a pessoa pode não ser boa em se expressar, mas você sabe. Quem é importante sabe que é importante. Claro que isso são para pessoas maduras. Eu vou fazer um vídeo só sobre pessoas imaturas, tá? Pessoas imaturas não vão ter essa clareza por diversos motivos, tá? Mas na tua mesa tem que se assentar quem te trata como importante. Então, crie essa, como que eu posso dizer, essa distinção na sua vida. Quem te trata como necessário, quem te trata como importante, ok? Por que, Cleiton? Vem comigo que você vai descobrir. Terceira verdade. Quem te trata como necessário verá a concretização das promessas de Deus na tua vida. Eu quero a sua atenção para a palavra verá, ok? Terceira verdade, quem te trata como necessário vai ver, ou seja, ênfase na palavra ver, vão apenas ver, vão apenas observar as promessas de Deus sendo concretizadas na sua vida. Quarta verdade, sobre o tema necessário versus importante. Quem te trata como importante, redobre sua atenção, vai viver as promessas de Deus junto com você. Eu vou repetir, quarta verdade. Quem te trata como importante vai viver as promessas de Deus junto com você. Redobre sua atenção por gentileza. Terceira verdade. Quem te trata como necessário vai ver, no português claro e limpo, mas não vai acessar, não vai usufruir, não terá parte. Quarta verdade. Quem te trata como importante vai viver. Olha a diferença de ver e viver. Vai viver as promessas de Deus junto com você, ou seja, vai ter acesso, vai usufruir. No português claro e limpo, você transbordará sobre aqueles e aquelas que colocaram você como importante em suas vidas. Ressaltando que pessoas maduras na fé, resolvidas, bem resolvidas emocionalmente, sabem se são importantes ou não e para quem, ok? Primeira palavra-chave dentro da quarta verdade, um exemplo bíblico, porque estamos aqui em ensinamentos bíblicos. Mardoqueu e Esther, ambos eram importantes um para o outro, ponto. Diversos motivos, tá? Mas não vou me ater a eles. O foco na palavra-chave é que Mardoqueu e Esther, ambos eram importantes um para o outro. Ponto. Primeira verdade dentro dessa palavra-chave. Mardoqueu preparou Esther para ser escolhida. Kalamashúria. Erebaraçai. Eu vou repetir, olha só. Mardoqueu preparou Esther para ser escolhida. Esther, ela teve que ser preparada para ser escolhida. E Mardoqueu foi aquele que a preparou, que a moldou, tá? Eu quero falar em questão de instruções, tá? Em questões de ensino. A gente sabe que a preparação no âmbito literal, como eu posso dizer, requisitos culturais, ordens designadas pelo rei, Mardoqueu não teve nada a ver. Agora, no que tange o pessoal, foi Mardoqueu
que preparou Esther. E eu quero abrir um parênteses onde nós lemos sobre Jeremias. Por que eu fiz questão de ler Jeremias? Para chegar nesse ponto aqui. Eu ouvi uma mestra na palavra dizer uma vez algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Deus é o único que pode escolher um homem totalmente despreparado. Deus é o único ser que pode escolher uma mulher totalmente despreparada. Por quê? Porque ele é o único que tem o poder de capacitar, de dar todas as qualificações necessárias para aquele exercer tal função. Ele é o único ser capaz de dar todas as qualificações ou todas as habilidades necessárias para que aquela mulher ou aquela jovem exerça determinada função ou tais funções. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. É por isso que eu fiz questão de ler Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, eu te escolhi. Deus, ele tem esse poder. Ok? Claro que tem todo o contexto, literalmente falando, é exclusivo para Jeremias, amplamente e simbolicamente falando, a gente pega para o âmbito chamados à salvação antes mesmo de ser gerado, antes de se formar no ventre, nós já fomos chamados à salvação, escolhidos para ser salvo por causa do sacrifício na cruz, né, de Jesus Cristo, a ressurreição do terceiro dia, e nós só precisamos apenas dizer sim. Mardoqueu preparou Esther para ser escolhida. Agora vamos para o âmbito natural, vamos colocar os pés no chão, a vida de fato como ela é. Está preparado? Está preparada? Então lá vai. Ninguém é escolhido sem preparo. Rapantu que tecou calabadaçaio. Ninguém é escolhida sem preparo. Você se prepara primeiro e é escolhido depois. Você se prepara primeiro e é escolhida depois. Há quem diga que você se faz escolhido. Há quem diga que você se faz escolhida justamente quando você entra na fase de preparo. Calamachura. Segunda verdade. Dentro da primeira palavra-chave, da quarta verdade. Eu acabei misturando aqui as verdades, mas no final são 7, tá? Vamos lá. E o bom é que é tudo verdade. Vamos lá, segunda verdade. Mardoqueu era necessário. Ficava à porta até o dia que se tornou importante. Abre parênteses. Mardoqueu assumiu a autoridade que Amã tinha. Fecha parênteses. Isso aqui é tremendo. É a transição. Tá? Então, quando eu falo sobre necessário versus importante, redobre sua atenção. Você não tem que desprezar quem te trata como necessário, ok? Você não tem que desprezar, você não tem que destratar, você não tem que mudar quem você é pelo fato de alguém te tratar como necessário. Não, por quê? Mardoqueu está ensinando para a gente aqui, ó. Você pode começar como alguém que é necessário e se tornar importante. Mardoqueu, ele era necessário, ele ficava à porta do palácio do rei. E lá, como alguém que era necessário, descobriu uma conspiração contra o rei, sendo alguém o quê? Necessário. Aí lá no desfecho da história, no livro de Esther, se você quiser ler, após Amã ser enforcado, Mardoqueu assumiu a autoridade que Amã tinha, fecha parênteses. É um pouco complexo falar que Mardoqueu assumiu a autoridade de Amã, porque Amã ele foi muito exaltado pelo rei Assuero, se não me falha a memória. Mas é certo dizer que a casa que Amã tinha autoridade foi para Mardoqueu, e o anel, que era simbolismo de autoridade naquela época e era usado para diversos feitos na área de poder aquisitivo, vamos colocar assim, foi dado a Mardoqueu também. Lá no texto você vai encontrar isso. Então, vamos para mais uma verdade. Muito cuidado de como você trata os que são necessários hoje, porque eles podem ser os importantes de amanhã. Imagina quem tinha... Acho que isso não aconteceu, né? Mas vamos fazer uma ilustração não real. Preste atenção nas minhas palavras, por gentileza. Eu disse uma ilustração não real. Imagina quem tiveram a ousadia de destratar Mardoqueu à porta do palácio do rei. Ele está à porta, mas descobriu uma conspiração e evitou a morte do rei. Ele está à porta, mas lá na frente ele se tornou o quê? Alguém importante. Ele saiu
do cenário, da fase de necessário e entrou na fase de alguém que é importante. Então, cuidado de como você trata os que são necessários hoje, porque eles podem ser os importantes de amanhã. Quarta verdade: José era necessário. Ele era necessário na casa de Potifar, foi para a prisão para cumprir uma pena, se tornou necessário na prisão até o dia que se tornou importante. Governador. Emanda calabachurianda candarábia. Se tornou governador. José, ele era necessário. E ele também fez essa transição de alguém que é necessário e se torna importante. Quinta verdade: Davi era necessário até o dia em que se tornou importante. Davi era necessário, era pastor de ovelhas. Davi era necessário, protegia as ovelhas. Davi era necessário, era guerreiro, lutou com o leão, lutou com o urso. Davi era necessário, tocava a harpa para o rei, mas um dia ele se tornou importante. Ele se tornou líder dos homens que estavam na caverna de Adulão. Ele se tornou rei. Davi, ele era necessário. Se tornou, começou a elevar, olha isso, elevar o seu grau de importância quando derrotou o gigante. Os olhares para cima de Davi começaram a mudar no momento que ele venceu o gigante. Ele ainda continuou a sua trajetória como alguém que era necessário, mas ao derrotar o gigante, ele cravou uma pedra fundamental de importância. Tu que te calabada saio, aquele exército, as tangedores que cantaram, e inclusive o próprio rei Saul nunca esqueceriam do ato que foi feito por Davi, ok? Sexta verdade: a importância não deve ser dada por causa do dom ou cargo. Isso aqui é fundamental. Você não dá a alguém na sua vida o título de importante por causa do dom que ela tem ou por causa do cargo que ele tem. Não, ok? Eu vou repetir. Você não dá, a importância não deve ser dada por causa do dom ou cargo que a pessoa tem. O cargo da pessoa, o dom da pessoa, eu vou mais além. A condição financeira da pessoa, não é isso que vai definir ou que deve definir o espaço que essa pessoa vai ter na sua vida, como alguém que é necessário ou como alguém que é importante, não é? E a sétima e última verdade, né, para ficar certinho, a sétima e última verdade: a importância deve ser dada pelo caráter e pelo o que de fato a pessoa significa e representa para você. Então, o martelo de que essa pessoa é importante vai ser definido pelo caráter e pelo que de fato essa pessoa significa e representa para você e, em muitos casos, para a sua família também. Kalamachúria. Eribaraçaio. Então, recapitulando para nós encerrarmos, você não tem que descartar nem afastar os que te tratam como necessários, ok? Os que são necessários hoje, são necessários na tua vida hoje, eles podem se tornar importantes amanhã, e os que te tratam como necessário hoje podem te tratar como importante amanhã, porque pode acontecer essa transição, ok? Então, nós precisamos entender, essa seleção, ela deve ser feita pelo caráter e pelo que a pessoa, pelo que você sente em relação àquela pessoa. Em muitos casos, a sua família também, né? Quantas vezes a gente usa essa expressão, ciclano é amigo da família, não é meu amigo, é amigo da família.
né? E é muito bonito, isso é muito interessante, eu acho muito bacana isso, ok? Irmãos, estamos chegando ao final, tá? Se essa palavra ministrou seu coração, curte ela, para que ela possa ministrar o coração de outras pessoas também. As mulheres, eu tenho uma série nesse canal só para vocês, A Mulher Virtuosa. Para os pregadores e as pregadoras, você que nunca pregou ou que já prega, você que quer despertar o dom que já está em ti, você que quer aperfeiçoar o dom, você que acha que não prega nada, deixa eu te dizer uma coisa, na descrição desse vídeo tem um curso Pregadores de Elite, onde eu vou te ensinar, onde eu vou formar você como um pregador de elite. Você vai aprender as técnicas, você vai aprender a pregar e o nome do Senhor vai ser mais glorificado ainda na sua vida. Não vou dar muitos detalhes, porque esse vídeo já ficou muito longo. Nós temos a teologia da alma, tá? Mais detalhes eu dou no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e até a próxima, em nome de Jesus.